Berenice, obrigado. Lembrando que o Simpro é parte do GTPA, Fórum EJA, também de longa data esse parceiro, que também ajudou a construir minimamente esse curso, até ajudando na divulgação, no seu site, enfim. Bem, isso. Só para lembrar que nós somos entusiastas da ideia do mestrado, professora Carmelita? Isso é uma demanda desde o primeiro curso, tá certo? Nosso anseio, inclusive, é que seja um mestrado coletivo, que vai a contramão aí do que a CAPES tem como política pública. Mas aí, é uma luta que, de fato, não nos deixa sozinhos, acredito. Acredito que grande parte aí pode ser que também encampe junto conosco essa luta. E também lembrando, foi fala de vários aqui, Eusaí, Berenice, que o primeiro curso para nós, da universidade, foi um sucesso. Foi menos de 1% de evasão. Então a gente almeja que isso se repita, que dos 237 inscritos, aí ninguém realmente evada. Nós temos 237. Bem, então a gente agradece a mesa, a gente desfaz então. Se quiserem ficar, obviamente, a gente agradece, até pede, falta pouco aí para meio-dia, a gente vai só fazer uma exposição aqui de ex-alunos. Já chamo em seguida, então, o professor e orientador educacional Luciano Matos, que agora é tutor, e a professora Joelma, que são do primeiro curso, para fazer um breve depoimento dessa passagem, do primeiro curso para o que é estar aqui hoje. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Em nome da companheira Rosineide, orientadora educacional de Ceilândia, e a Benedita, companheiras aí também da luta, queria saudar a todos e a todas. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui neste novo momento, nesse segundo momento, enquanto tutor. Mas, acima de tudo, relatar a importância do papel do orientador educacional inserido dentro desses profissionais de educação, na educação de jovens e adultos, como cursista. O curso, a primeira especialização, ele pôde nos subsidiar e nos dar condições de fazer uma formação e, acima de tudo, fortalecer e qualificar o debate na construção de uma política pública de Estado para a educação de jovens e adultos. E aí, naquele curso, ele propiciou, através do PIO, uma discussão muito boa dentro da escola, onde a gente foi para a intervenção e, naquele momento do curso, o projeto já acontecia, que era o Projeto Transiarte, lá no Centro de Ensino Médio 3, e aqui a gente tem os colegas aqui também, o professor Valdeco, o professor Oséias, que é um projeto que a gente desenvolveu lá e que está sendo retomado novamente. Então, assim, a experiência foi essa, qualificou bastante a minha formação. Eu que venho dos movimentos sociais, sou camelô do Centro da Ceilândia, participo do Centro de Educação Paulo Freire de Ceilândia, sou membro do GTPA Fórum EJA, e toda essa caminhada dos movimentos sociais, ele vem a nos fortalecer e, acima de tudo, a nos humanizar nessa relação. Já em 2011, tive a oportunidade de estar na coordenação de EJA, e lá nós procuramos, dentro dessa nossa caminhada, a partir do encaminhamento do coletivo do GTPA Fórum EJA, a gente horizontalizar e iniciar uma discussão coletiva para que a gente pudesse construir uma política pública de Estado, independente de qual governo que lá estivesse. E aí vocês, nessa caminhada, a gente está vendo aí com as ações que foram lá do GT, do currículo movimento, que ele vai a esse encontro. Então, ele não vem de cima para baixo, a relação que foi construída é uma relação essa horizontal, olhando olho no olho. E aí, para construir uma política pública de Estado, a gente realmente tem que compartilhar, trocar e aplicar essa ação lá no nosso campo. E enquanto orientador educacional que sou, e nesse momento enquanto tutor, eu acho que nós todos profissionais de educação iremos realmente fazer a grande diferença, que é o que temos procurado fazer, apesar do descompasso na educação de jovens e adultos no Distrito Federal. E agora a gente tende a entrar no outro caminho para que a gente possa dar o grande pulo. E por fim, dizer que algumas pessoas passam pela história, outras pessoas fazem história. E fico muito feliz de estar fazendo parte da história de todo esse coletivo, da Faculdade de Educação, companheiro Erlando, GTPA Fórum EJA. E sim, deixar claro que construção coletiva não é simplesmente
um jargão, mas é uma ação que cada um e cada uma pode mudar a realidade sua, do outro, sempre pensando no nosso sujeito, nosso educando de EJA. Obrigado. Olá a todos, né? Eu sou da Secretaria de Educação, eu trabalho com público diferenciado, né? Que trabalho com ensino especial, e o curso, né, entrou na minha vida assim meio que por acaso, porque na época a gente tinha o EJA interventivo, né, com os alunos que tem algum tipo de deficiência, e apareceu o curso, né? E nós fomos lá e fizemos, eu, a Carla, né, que é a nossa supervisora lá no CE 02, e fomos para o curso. Então, na realidade, ele abriu muitas portas, né? Nós fomos inseridos, né, na EJA, nós começamos a aprender, permitiu uma formação muito boa, ampliou o nosso olhar em relação à educação, modificamos a nossa proposta de trabalho, o PIL, né, que nós apresentamos, foi todo voltado para esse público, né, porque aqui está todo mundo falando do EJA, a gente pensa totalmente no público diferenciado e a gente esquece da pessoa com deficiência. E nós fomos um dos grupos que tivemos a oportunidade de fazer este trabalho, né, voltado para a pessoa com deficiência, e colaborou muito na nossa formação profissional quanto no nosso trabalho pedagógico. E hoje eu estou aqui, né, para falar que o curso realmente é muito bom. Nós vamos aprender muito, nós já tivemos a oportunidade aí do primeiro módulo, já estamos sendo inseridos neste processo, e ele tem, né, nos mostrado que nós temos um desafio e que vamos fazer sim a diferença nos próximos anos aí na educação do Distrito Federal ou fora daqui, né? E aqui está a minha tutora, que foi a Socorro, a minha orientadora, Maria Luísa. Então, assim, para mim é uma felicidade imensa, a minha colega e companheira do PIL, a Carla, né, a minha amiga, enfim. Eu tenho certeza que nós vamos construir laços, né, que vocês podem contar com todos nós, tutores, professores, coordenadores, né? A equipe da especialização está aqui, né, dando as boas-vindas, né, e dizendo, pode contar conosco. Pessoal, eu queria dizer que o quanto que a orientação educacional tem avançado no Distrito Federal e o quanto que cada um é responsável. Queria colocar aqui também que a Clécia é orientadora educacional, foi tutora do outro, e os orientadores educacionais têm ocupado um espaço muito importante e construído coletivamente com os demais profissionais da educação. É a questão corporativa aí do Luciano. É ávido em torno dos orientadores. Muito bem, Luciano. Gostaríamos de lembrar, né, o papel importante, fundamental da figura do tutor, num curso como esse, né, com essa caracterização, né, o mediador por excelência do curso, né, está em interlocução com os professores e com os cursistas. Então, essa figura central num curso como esse. Bem, queria chamar aqui a professora Maria Luísa para a gente compartilhar uma exposição a respeito desse curso, né? Apresentar um pouco aqui dessa organização do curso, da visão, da percepção e do que orienta, né? Dos eixos orientadores. Bem, isso é a parceria que nós acabamos de ver aqui, né? Uma parceria que vai do âmbito, né, local para o âmbito nacional, e que sai internacional. Daqui um pouco a gente vai ver que relação é essa, né? Só dizer que a partir da história, como um registro como esse, né, que é de Paulo Freire, lançando o Plano Nacional de Alfabetização em 63, no governo de João Goulart, né, é demarcador de uma posição social, né? João Goulart, como todos sabem, né, lá tentou implementar as reformas de base, dentro dessas reformas, a reforma agrária, e não é à toa que tinha alguém como Paulo Freire, né, para ser um colaborador. E aí é nessa linha que a gente tem, por exemplo, em 63, no Gama, o início desse trabalho, né, com o Círculo de Cultura. E aí são imagens históricas desse momento. Vou pedir para Maria Luísa, a hora que quiser intervir, Maria Luísa, fique à vontade. Né? Nós vamos passar um pouco rápido, que a gente tem uns 20 minutos, né? E aí deixar marcado também essa presença
histórica, né? A gente sai dos anos 60, vem aí já para os anos 90, com a volta de Paulo Freire e a presença dele em Ceilândia. Né? Muitos que estão aqui, inclusive, presenciaram aquele momento de Paulo Freire em Ceilândia, em que ele expôs sua mão numa placa de cimento feita por um ex-alfabetizando. E essa placa encontra-se lá, na sede do Centro de Educação Paulo Freire, que o Luciano falou aqui e é membro também, não é? Então, quem quiser, inclusive, conhecer, ver essa placa, é só dirigir-se lá ao Centro de Educação Paulo Freire. É uma marca histórica, foi as últimas aparições, né, em vida de Paulo Freire em Brasília. Dizer que esse curso tem a marca da diversidade, mas é uma diversidade que se encontra no âmbito da chamada hibridação, né? Ou seja, uma relação entre os povos, né, que está aí bem demarcada, indígena, luso e afro, né, no sentido de que não há uma separação, não há uma essencialidade que representa essa diversidade, mas sim um conjunto, né? Essa chamada hibridação que nós estamos aqui envolvidos. E aí tem também como ênfase, né, a idade. É uma luta, inclusive aqui, local, Distrito Federal, o início a partir dos 18 anos. Né? Não logramos êxito nessa iniciativa em nível nacional, continua a partir dos 15, mas isso tem um sentido, não é? Que é exatamente de não ter a educação de jovens e adultos como um lugar de repositório das grandes dificuldades no sistema de ensino, por exemplo, né? Onde de fato vai alunos das mais diversas, né, matizes problemáticas na rede, né, servindo como esse depositório, mas sim uma marca que a partir da idade, inclusive delimita que estudante é esse. Um estudante que para nós, né, deve ter ressaltado na sua ênfase, né, a questão do trabalho. Daqui um pouco a gente enfatiza um pouco mais isso. E a questão de gênero, né? E aí situando mais especificamente o papel da mulher. Né? Todos nós sabemos a dificuldade histórica, né, que é a participação e a presença da mulher na progressão escolar, sobretudo dada uma sociedade pautada pelo machismo, enfim, que tem como eixo o patriarcado, que muitas vezes dificulta essa presença, essa ação da mulher no sistema escolar. E aí, como eu disse inicialmente, quer dizer, a figura do trabalho é presente, e é um trabalho ligado à diversidade, né? Não é um trabalho homogêneo, é isso que nós estamos já ressaltando a partir do módulo 2 do curso. A cultura do trabalho na educação de jovens e adultos trabalhadores, não é? E aí deixando bem claro que o trabalho não é um vínculo estrito e direto com o mercado somente, né, de trabalho, mas sim como parte da reprodução social da vida, né? Tudo aquilo que de fato a pessoa realiza, né, que tem a ver com esse sentido mais amplo, que leva a esse entendimento e desenvolvimento dela nessa sociedade. É a produção social da vida, tudo que se realiza. Né? Nós vamos ver isso muito enfaticamente nesse segundo módulo. Espero que todos aproveitem bem, né? Porque é o módulo que vai dar o eixo orientador dos demais módulos, né? Conversando, obviamente, com o PIO, que nós vamos começar a falar hoje à tarde, lá nos grupos de trabalho na Faculdade de Educação, né? E aí, claro, essa marca relacionada à escola, que aí é educação e trabalho, ou trabalho e educação, né? Voltando muito a uma interlocução de que a escola é o lugar em que esse trabalho, né, que muitas vezes na história, né, teve, por uma razão de classe, né, uma separação bastante nítida, aqueles que iam à escola e aqueles que não iam. Os que iam porque a escola era o lugar do ócio, né? Portanto, as classes dirigentes, classes dominantes, tinham facilidade de estar na escola. Por isso o processo de escolarização avançou mais nesse grupo, né? E aqueles que o trabalho forçado, o trabalho braçal, o trabalho manual foi impelido, foi ordenado para que pudesse, enfim, atender aos anseios da classe dominante, não tinham o direito total e também livre de estar na escola. Então, deixar essa marca fundamental da relação entre trabalho e educação. E dizer que o nosso engajamento é em torno desse viés estrutural, né, de questionamento da sociedade capitalista, né?
um questionamento por dentro. Inclusive, estando por dentro, né, questionando, a gente vai ver a partir do módulo 2 como é que isso se estrutura. Tá certo? Como é que a gente faz com que o estudante que está no mercado de trabalho se reconheça como tal e possa, a partir disso, né, almejar outras frentes, como, por exemplo, uma movimentação, uma mobilização, lutar em prol de algo, organizar-se a partir da economia popular solidária, fazer ele próprio dono, né, do seu próprio fazer, do seu labor, né, e não depender de outrem, né? Então, iniciativas como essas serão aí reforçadas nesse curso. E aí, trazendo um pouco dos dados, que é exatamente aquilo que nos une, né? Foi falado muito aqui já em cifras, né? E aí tem o PEDAD, que é Pesquisa Digital por Amostra de Domicílio 2011, que traz mais de 800 mil pessoas, né, com ensino fundamental incompleto, 33% da população. E mais de 50 mil com 15 anos ou mais não alfabetizadas, né? E realmente esse dado, como bem disse aqui pessoas na mesa, é o que de fato está nos unindo, é um grande desafio superar essa realidade, né, e mostrar que um curso como esse, né, por um processo de formação, a tendência é de fortalecimento dessa modalidade na rede e para que possamos, de fato, tentar alcançar aí o que, de fato, nos move, né? E aí um gráfico, né, que mostra um pouco aí do nível de escolaridade por população e para a gente ter em mente, né, como é que está localizada aí, né, graficamente essa cifra, né? Tá vendo ali a coluna maior ali, né, que é de ensino fundamental incompleto, né, de 29,33%. E aí que quando vocês vão vendo, o gráfico vai ficando menor a partir do aumento da escolaridade aí, né? Então, ainda muito alta, né, a incidência de pessoas aí sem o ensino fundamental completo. E aí uma relação de renda por RA, né, região administrativa. A gente sabe muito bem que o Lago Sul detém, né, um dos maiores IDH do país, não é? E está aqui. Em Brasília está aí a disparidade que é, né? A gente tem o Lago Sul como essa coluna maior e lá a menor ligado, por exemplo, a Estrutural, né, Itapuã, que a gente sabe que ações de EJA também foram localizadas nessa região por ter o menor IDH, né? DF alfabetizado, por aí vai. Um pouco também da distribuição por classe, né, e renda familiar. A gente percebe aí o quanto que essa distribuição é desigual, né, e levando em consideração a distribuição por classe. Dizer que esse curso ele tem, como já foi bastante pontuado, uma relação, uma articulação também em nível nacional, a partir de todos os movimentos que existem, né? Os chamados EREJA, são os encontros regionais, ENEJA, encontros nacionais, o próprio MOVA, né? Enfim, ações que de fato nos coloca num âmbito mais amplo de articulação e possamos dialogar e fomentar, né, políticas públicas de educação nessa área. Né, grandes avanços foi por conta de movimentos como este, deixado pelo legado de Paulo Freire, né? E aí dizer que pontualmente cursos como este, né, ações, por exemplo, de avanço nas políticas públicas, na própria CONAI, por exemplo, né, diz respeito a uma grande mobilização, uma movimentação. Tá? E em torno disso nós mostramos, por exemplo, como é que esse curso pode também trazer, né, esse tipo de informação. Né? As audiências é outra movimentação, né, que aí nos faz, de fato, articular em nível também local e nacional toda a rede de educação de jovens e adultos. Também outras ações de políticas públicas. No âmbito acadêmico também é muito forte, né, a articulação. Né, nós temos na Faculdade de Educação pelo menos 4 professores, né, nessa frente, né, e articulado, enfim, com outros em nível nacional que realizam eventos, né, também em nível internacional. A Cátedra do Unesco também é outra parceira aí nessa luta. Né? Também os encontros internacionais, a Confintea, enfim, encontro distrital, enfim, outros eventos que nos levam a fazer parte desse, aqui também na mesma linha, né?
aqui uma relação com a África, por exemplo, né, dos países de língua portuguesa, que inclusive estiveram lá em Ceilândia para fazer uma articulação mais próxima, né, com essa realidade nossa aqui e da América Latina, né, que eu vou deixar um pouco com você mesmo. Dá uma descansada aqui na fala. Bom, aqui a gente vai dar uma aceleradinha, porque já são 15 para as 12, né? E dizer o seguinte, todos os problemas que se encontram na EJA, numa perspectiva de identidade de trabalhadores e de uma compreensão de que é um problema da estrutura da sociedade capitalista, nos leva à pergunta e também, né, a certos posicionamentos de que por mais cursos que a gente dê, por mais dinheiro que se tenha, por mais possibilidades pedagógicas que se coloquem, ainda é uma questão da estrutura do capital. E, portanto, é na EJA que a gente também constrói uma identidade de trabalhadores, né, que ensinam e que aprendem, e, portanto, num diálogo entre trabalhadores, de que nós temos que ter uma perspectiva estratégica. Não dá para ser professor de EJA ou profissional de EJA sem se perguntar se é possível humanizar o capitalismo ou se temos que pensar numa nova sociedade. E aí, que nome dá essa sociedade? Se coloca sociedade socialista, sociedade sustentável, sociedade... E várias formas de dizer o seguinte: não há como reformar o capitalismo nem humanizá-lo. Há que construir outra. Essa outra sociedade não vai cair do céu. Por mais que se reze aí, não vai cair do céu. É uma construção dentro dessa dimensão humana que temos aqui. Então, uma das questões que se colocam é a relação entre o individual e o coletivo. Então, quando colocamos a construção coletiva, não é uma concessão às massas, à maioria. É uma condição humana de sair dos problemas que estamos enfrentando. E se a condição, o exercício é necessário. Então, é nessa relação entre individual e coletivo que nós vamos estar também administrando nossos próprios egos, né? Que, em geral, atrapalham bastante, né, a humanidade e atrapalham muito as mudanças que a gente quer realmente realizar. E isso é para nós todos. Eu acho que na hora que Silvia disse hoje pela manhã na nossa vivência, né, em nós estar realmente os dois lados, né, o que faz a paixão do amor, mas o que também na agressividade mata, é em qualquer um de nós. Né? A sociedade não é dividida entre bandidos, né, e santos. A sociedade é de humanos que tem essa condição, tanto de transformar para o bem, como também de destruir usando o mal. Então, não é uma questão de dividir entre bons e maus. É saber como administrar e como desenvolver-se nessa condição e nessa tensão. E a gente traz aqui uma grande provocação, né, que a gente vai fazer nesse curso, de que isso é também um encontro hoje privilegiado na humanidade, de poder se falar, né, em sons que estão aqui do lado esquerdo deste corpo que aí está, né, os sons indianos, que no nosso, né, campo aqui do lado de cá, indígena, Tupi-Guarani ou Tubu-Guaçu, tem esses outros sons que ali estão, que acompanham basicamente os sons do alfabeto, das nossas vogais, né? E nesses dois sons estão, de fato, uma síntese que nós brasileiros temos o desafio de fazer para a própria humanidade. Então, a gente conversou hoje de manhã sobre som, não, a gente vivenciou sons, vivenciamos movimentos, expressões, formas e imagens. E isso também é EJA. É também um lugar de busca, de autoconhecimento e de integrar de forma sintética, portanto, de síntese, o que temos de indígena, o que temos lusitanos e o que temos africanos. Este é o país onde esses três povos têm uma resposta a ser construída e que vem sendo construída dentro do nosso caminho histórico, né? Nós temos, nesse momento, né, um entendimento deste curso. Onde é que esse curso entra, né? Primeiro, nós temos ali no meio um T em vermelho. E eu quero lembrar que os movimentos históricos no Brasil que lutaram contra a ditadura e, portanto, pela democracia,
lutaram até o momento na LDB, de construção da LDB em 96, por um capítulo chamado Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores. Nós perdemos aquela batalha e só conseguimos colocar lá a educação de jovens e adultos. Portanto, ainda no vício contaminado de que ainda entendemos que a escola divide as pessoas por idade. O de 4 anos numa salinha, o de 5 na outra, o de 7 na outra, e também quisemos manter isso na fase adulta, e nós vimos aí para hoje 65 milhões de brasileiros. Então, esse T aí é vermelho sim, porque é o T vermelho da cor do desejo. E não sei se vocês viram na cor anterior do corpo, que esse desejo ele se dá na autopreservação e na procriação. É o movimento humano do desejo. Então esse vermelho está aí para a gente construir ele e tornar ele não é preto, nem branco, nem azul, mas incorporar como identidade. Esse curso tem esse propósito. E quando nós colocamos a seta que vem ali de cima, nessa direção interrompida, é que a sociedade organizada é que empurra a universidade. A universidade é um recorte da sociedade e aqui também nós temos as contradições entre o privado e o público, e a história da Universidade de Brasília é um prato cheio, um laboratório expressivo dessa tensão entre o público e o privado. E essa sociedade organizada, a universidade, na sua resposta à EJAT, ela vai também ser pressionada pelas políticas públicas que a gente viu aqui nas pessoas que representaram o governo federal e o governo distrital. Portanto, o governo é lugar também de pressão sobre a universidade, e nós ficamos na universidade com esses dois polos tensionados, no sentido de que nós possamos aqui construir isso que o Erlando já aqui nos comprometeu a todos, que é um mestrado coletivo, um doutorado coletivo. Quer dizer, sair dessa intenção que até hoje se tem de seleção de indivíduos talentosos, em que poucas vagas continuam sendo as ofertas da pós-graduação, para a gente ter uma seleção de grupos, para a gente ter a possibilidade, inclusive, de avançar nessa possibilidade de educação continuada, que para muitos aqui se inicia na pós-graduação como especialização. Então, esse azul aí tem essa articulação, e ali ao lado também interrompido uma iniciativa desta universidade aqui, que foi criar um portal, portanto um ambiente virtual a serviço do movimento social. O portal dos fóruns de EJA é .org. Portanto, é uma organização social, um movimento social que tem a apropriação das novas linguagens e, para nós, do ambiente virtual, que não opõe ao presencial, mas é um espaço diferenciado de informação, de comunicação, de aprendizagem e de transformação também política. Lembremos que a campanha pela corrupção teve num site o grande lugar de construção, e que vencemos isso na medida em que hoje a lei está aí para as candidaturas limpas, embora a luta continue e vai continuar, e nós vamos vencendo palma a palma aí. Bom, essa outra colocação aqui, graduação e especialização, é exatamente aonde que na universidade, na Faculdade de Educação, se coloca a educação de jovens e adultos trabalhadores. Nós, somente a partir da Constituição Federal de 88, tivemos pela primeira vez um concurso para a educação de adultos. Então, é importante saber que muitos pedagogos e licenciados, que aqui estão, não tiveram na sua formação o foco na educação de jovens e adultos. E, de repente, pega lá um concurso, que, como disse aqui, cai numa turma de EJA e não sabe o que fazer com isto. Porque não foi formado para este público, que, de resto, é hoje 1/3 da população brasileira. Portanto, vejam a gravidade dessa invisibilidade que nos falou aqui Natália. Então, nós temos a graduação e a pós, portanto, já em mestrado também, com ofertas na área de educação de jovens e adultos e educação em trabalho. E temos também um projeto, que aqui está o coordenador, do Centro de Memória Viva. O Centro de Memória Viva é um projeto nascido na incubadora desse movimento político da educação de jovens e adultos trabalhadores,
que é o seguinte: a memória da luta política dos movimentos sociais não está escrita. Não é à toa que nós temos uma comissão da verdade, justiça e memória. E, portanto, muito é oral, muito é... era assim que foi feita a história da luta de construção desse processo. Então, por isso, dentro de todo esse processo, nós temos o Centro de Memória Viva, que esse curso vai dialogar com ele, porque está em processo de construção também. E ali embaixo tem o Proeja Transiarte, que também tem um site próprio, né, um portal próprio, iniciado em 2007, no Centro de Ensino Médio de Ceilândia, no Ensino Médio 3, e na Escola Técnica de Ceilândia, e que nós agora temos também mais 4 anos de aprofundamento dessa pesquisa, que é o uso, né, de forma adequada e criativa da arte popular, da arte tal como ela se expressa em todas as suas linguagens, com as tecnologias, em resposta a questões trazidas pelos estudantes de educação de jovens e adultos. Então, quem quiser entrar no site vai encontrar lá a questão da droga, a questão do emprego, a questão do lixo, né? E essas questões que eu estou aqui apenas ensaiando, e a questão da solidariedade na economia solidária e nas viabilidades possíveis de construção. Então, acho que esse é o nosso, né, vamos dizer assim, painel de fundo que vai estar presente, né? E o Pronera, que em 2013, na nossa universidade, que já tem uma relação com o Pronera, também é parte da construção da educação do campo. Então, acho que é isso aí. Bom, e o PIL, que nós vamos já, né, meio-dia já dando, nós vamos entrar no PIL, que foi um pré-PIL. Temos a clareza, nós professores que acompanhamos a inscrição, a seleção e até vocês chegarem aqui, de que alguns mandaram o PIL já quase pronto, né? Outros mandaram o PIL começando a piar. Outros o pintinho ainda nem nasceu. Ainda tá na... E por que essa dificuldade? Porque pessoas que estão há 10, 15 anos, 5 anos, 4 anos na EJA, na hora que tem que se inscrever num curso e dizer, diga aí qual é o maior problema, quais são os problemas, e engasga e não sabe dizer, não sabe formular, né? Sabemos que são 3 turnos de trabalho. Sabemos que muitas vezes a gente entra na engrenagem lá de Chaplin, né? E vai trabalhando, cansa, acorda no outro dia, continua e nunca parou para dizer o que é que eu estou fazendo aqui. O que é que essa minha vida está qualificando em ser professor de EJA? E o que é que eu estou qualificando na vida dessas pessoas? Então, o pré-PIO é pré mesmo, né? Com todo pré é um anúncio. E hoje à tarde vocês vão estar com seus tutores sentados e sentadas para dizer como é que está o seu PIO, né, anunciado, e como nós vamos estar com vocês, né, fazendo aquele amarelinho chegar a uma cor, né, um pouco mais intensa, num processo. Nós vamos até, basicamente, né, abril do próximo ano. Então nós temos aí praticamente 1 ano de convivência em muitos momentos. E se estivermos juntos, como estivemos juntos hoje de manhã, dando a mão, né, e nos expressando de todas as formas, certamente chegaremos todos juntos ao final. Então, o PIO é um desafio, sim, para vocês, para nós professores, para os tutores, mas hoje aqui já foi demonstrado que todo mundo saiu vivo, né, do último curso, e que nós temos então esse desafio hoje à tarde. Esses slides vão ficar lá no nosso portal, ele é muito mais do que a gente está conseguindo expor aqui, e às 2 horas estarão na Faculdade de Educação, todos lá, e nós vamos lá então, aqui agora já podia anunciar as salas, hein, Dani? Então passar para a Dani aqui dizer as salas. E assim, é um prazer enorme poder estar nesse curso. Eu também sou da Educação de Jovens e Adultos, acabei de me formar em Pedagogia, e eu acredito que é possível um mundo melhor, então a gente está aqui para construir, e cada um pode ser um tijolinho desse muro, que a gente tem aí um desafio enorme para poder montar, né, e transpassá-lo. E assim, sobre o encontro hoje à tarde, a gente colocou
todo mundo na mesma faculdade para facilitar, né, o acesso de vocês. Então é na Faculdade de Educação. As turmas de A a F vai ser no prédio da FE1 e as turmas de G a K vai ser na FE5. Aí nas salas vai ter as turmas de cada um, tá bom? Então bom almoço a todos e se vê às 14 horas.